Meu nome é Liz e eu sinto de compartilhar algo com você. Há muitos anos atrás, eu não fui uma boa pessoa. Por mais que eu sempre fui tida como boazinha, mas existia muita hipocrisia na minha vida. Nem tudo que eu pensava eu deixava transparente, eu falava. Então, aqui dentro aconteciam muitas coisas que eram diferentes do que eu deixava transparecer. E por conta disso, eu trilhei muitos caminhos que não são bons, não foram bons pra mim, né? Mas eu decidi ocultar muitas coisas na minha vida, guardar. Eu falei, nossa, eu vou levar isso pro caixão. Até que, continuando essa caminhada, eu tive alguém, Jesus usou a vida de alguém que era muito verdadeiro, que falava coisas assim que eu falei, meu Deus, nunca vi desse jeito. E aquela verdade, aquela pessoa tão verdadeira, tão transparente foi usada por Jesus para confrontar o que eu vivia. E aí o Espírito Santo de Deus, quando ele quer fazer algo, ele faz. Aquela palavra começou a entrar, penetrar nos meus pensamentos e o Espírito Santo começou a me incomodar. Até que chegou um momento decisivo na minha vida, que eu falei, eu não vou levar pro caixão todas as coisas. E eu tive que ter muita coragem, mas muita coragem para falar tudo o que eu tinha feito e simplesmente assumir que eu não era boazinha, que todas as coisas eu coloquei pra fora. Mas eu te confesso, não foi fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sim, ele queria isso, eu consegui. E aí algo começou na minha vida, saiu um peso gigante de cima de mim. E aí eu comecei a fluir em todas as coisas que eu fazia para Jesus. Porque, gente, eu nasci em lar cristão, sabe? Assembleia de Deus, igreja raiz, né? Eu puxava as musiquinhas lá do que a gente chama de bolinha, no Bola de Neve, no cultinho infantil, na escola dominical. Desde pequenininha, puxando os louvores, né? Eu e a Nelly, a minha amiga, que hoje é pastora, glória a Deus. Então, eu me posicionei, eu decidi, eu me posicionei, falei, expus toda a podridão e o Espírito Santo pôde me limpar. E aí eu pude estar livre para que a obra dele começasse a fluir na minha vida, porque eu ia ficar naquele ciclo se eu continuasse com aquele pensamento e as coisas não iam mudar para mim, entende? E a partir daí eu comecei uma nova caminhada com Jesus. Obviamente eu colhi as consequências de todos os meus atos. Eu posso dizer que eu vivi os piores anos da minha vida, mas eu sabia o motivo de eu estar vivendo os piores anos da minha vida. E mesmo assim, eu estava feliz de estar lá, porque eu sabia que aquilo seria um processo que me levaria a um novo lugar, entende? Que me levaria a um novo lugar, um lugar onde eu jamais estive. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a me abrir mais para Jesus, a ser mais verdadeira, mudei o meu comportamento. Eu sabia que o meu grande problema era a hipocrisia, era eu não ser verdadeira, transparente, é eu pensar algo, mas fazer outro. Então, a partir daí, eu comecei um exercício diário. Mentir jamais. Sempre, sempre, sempre falar a verdade, independente de qual fosse ela. E aí, eu dei abertura para que o Espírito Santo de Deus pudesse se mover. Busquei coisas novas, comecei a me comportar diferente. Busquei coisas novas.
eu fui pra uma salinha de oração. Nunca tinha ido, sempre fui do Ministério de Louvor a minha vida inteira. Quando eu decidi ir pra essa salinha de oração, nossa, eu vivi coisas tremendas. E eu lembro sempre que a minha pastora e a minha mãe sempre falavam: ora, minha filha, ora. Mas eu era daquelas que eu falava: bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus. E that's it. Porém, quando eu comecei a mudar as minhas atitudes, não foi fácil, sabe? Porque mudar não é fácil, é desconfortável, né? A gente tem preguiça, a gente tá acostumado de uma forma. Então, quando eu comecei a ir para essas salinhas de orações, a minha vida foi transformada. Porque o que acontece? Jesus simplesmente tinha liberdade. Eu tava naquele lugar onde ele podia usar pessoas e ele usou para vir e me falar: olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Eu sei que você vive aquilo e sabe, tudo o que ele falava fazia sentido para mim, porque só eu sabia. Eu sabia que era ele falando comigo. E ele foi me dando instruções, sabe? Ele falou pra mim: olha, sabe aquele prato de comida que você faz às vezes, que você faz pro seu marido, tipo, não querendo fazer? Gente, olha a dimensão do que Jesus é, do que ele fala. Sabe aquele prato de comida que você faz pro seu marido não querendo fazer? Faz como se fosse pra mim. Faz como se fosse pra mim. Entende? E a partir daí eu comecei a ser essa pessoa melhor, a fazer as comidas, a preparar as comidas, a preparar os alimentos, café da manhã, almoço, janta, servir minha família. Eu ainda acho que eu acostumei eles mal, assim, porque às vezes eu falo: ai meu Deus, né? Eu também queria isso, mas, cara, Jesus me conhece, ele sabe do que eu preciso, ele sabe o que eu preciso ser e fazer, entende? E foi num desses momentos, nessas salinhas, que ele falou: eu quero que você alimente muito bem corpo, alma e espírito. Aí eu fui pesquisar, né? Tipo assim, alimentar muito bem corpo, alma e espírito. Enfim, gente, isso é o que Deus tem pra mim, isso que Ele pediu pra eu fazer. E a partir desse tempo eu comecei realmente, eu vivi essa transformação, eu comecei a obedecer a voz de Deus, eu comecei a seguir o que Ele me falava, colocar em prática tudo aquilo que Ele ia me dizendo, step by step, entendeu? E aí Ele foi falando, é uma caminhada. Conforme eu ia andando, a luz ia iluminando mais à frente, mais à frente, mais à frente. E as coisas faziam muito sentido. E eram coisas tipo que, sabe, que só Deus sabia que era eu, que fazia parte de mim, do meu ser. Enfim. E a grande transformação foi quando eu engravidei da minha filha. Eu pensei assim: nossa, é a oportunidade de eu ensinar através do exemplo. Eu sempre tive um casal de pastores maravilhosos na minha vida, que eles ensinavam a gente através do exemplo. Então, eu queria ser assim. Então, quando eu estava grávida, na minha gestação, eu já comecei a mudar o meu comportamento de novo. Tu entende que são ciclos? De tempos em tempos acontecem algumas coisas na nossa vida que nos fazem parar e refletir sobre o rumo que nós estamos dando a ela mesma, né? Então, de tempos em tempos, nós temos a oportunidade de refletir e mudar. E foi isso que eu fiz, né? Então, quando a Belle veio, eu comecei a me alimentar melhor. Eu falei: olha, eu quero ensinar essa criança através do exemplo a comer bem. A minha casa precisa ser um ambiente saudável, precisa, entendeu? Então, foi isso que a gente fez. O meu marido é um lindo, lindo homem que eu pedi pra Deus. Moreno de olhos verdes. Eu e a minha mãe sabemos que eu sempre falei que ia casar com moreno de olhos verdes. Deus é muito bom. Ele me ouviu nisso. E ele também me ouviu, meninas. Olha só que especial. Quando eu tava grávida, eu falei: Deus, eu quero parto normal e olhos claros nessa criança. Gente, olhos claros. Olha, look. Olhem os meus olhos. A gente fez lá a continha com a médica. Ela falou: olha, esquece percentual, porque a família do meu marido tem olhos claros, meu marido tem olho verde. Mas... E ela nasceu. Linda,
de parto normal e olhos claros. Então Jesus é bom, ele te ouve, fala com ele, pede, porque se eu não tivesse pedido, gente, entende? Essas decisões de boa alimentação, de mudança de comportamento, de ensinar através do exemplo, gente, vamos, não é fácil. Isso exige de você um posicionamento, exige de você muitas coisas e você nem sempre tá bem para isso, né? Mas é algo que é alcançável. É algo que é alcançável. Você precisa realmente parar, entender que existem coisas que podem melhorar e ver formas de melhorar. Deus é a primeira pessoa que você precisa manter ativo na sua vida. Sabe, a questão das rotinas espirituais, que é a leitura da palavra, jejum e oração, precisam estar muito ativos no seu dia a dia. Porque eu vivi uma temporada de despertar para isso. Como eu falei, eu só dava bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus, e era isso. E eu vivia ciclos. Mas para eu viver algo novo e diferente, para eu descobrir coisas diferentes e além, eu precisei mudar. Eu precisei reconhecer que... E eu sei hoje, vivendo tudo que eu vivi e o que eu vivo agora, que eu tô numa nova fase da minha vida e glória a Deus por isso, eu tô sentindo de novo que é tempo de mudar. Deus vem de novo me ministrando, sabe, que aquela Liz que foi até ontem, hoje, precisa dar uma... Se eu quero chegar a novos lugares, eu preciso me comportar de uma nova forma. Se eu quero atingir novos objetivos, eu preciso agir diferente. Mesmos comportamentos me levam aos mesmos lugares. Entendeu? Então, a prática de atividade física, a questão alimentar, de preparar as refeições para minha casa, eu quero ensinar minha filha a comer bem, ela me vê preparando, eu convido ela para preparar as refeições. São grãos, são saladas. Só que assim, confesso, na minha casa não tem só... Gente, tem Nutella, tem os docinhos, nós não somos radicais, mas nós precisamos saber e conhecer aquilo que nós precisamos comer, né? Aquilo que nos faz bem. A gente precisa aprender a tomar boas decisões. Eu preciso ensinar a minha filha a tomar boas decisões, né? E é engraçado porque a questão alimentar é tipo assim, algo que você precisa todos os dias. Não é algo só de uma vez por ano, ou semanalmente, ou mensalmente. Todos os dias, eu e você precisamos alimentar o nosso corpo para que a gente tenha energia para ficar de pé, you know? Então, saiba que o seu intelecto também precisa de bom conteúdo e o seu espírito e a sua alma precisam de Deus para se manterem, de Deus, da presença dele. E uma das coisas que me ajudam a me manter numa rotina, me ajudam a ter força para me posicionar, vem da alimentação, treino. Gente, é difícil você mudar, tipo, uma pessoa que, por exemplo, como eu, tomei café com leite e açúcar a minha vida inteira, leite integral, comia pão daqueles caseiros gostosos que a avó faz, sabe, que sai quentinho do forno e tu passa manteiguinha. Fui criada com isso, era pão de café da manhã, pão à noite. Tu acha fácil uma pessoa que vem de anos, né, comendo desse jeito, hoje comer ovos mexidos no café da manhã e tomar café preto, sem açúcar, sem leite, sem nada?
Gente, é um processo que a gente vive. Essa transição tem um processo. Meu paladar, ele precisa se habituar. Só que eu quero aqui te falar que sim, é possível. Que o seu paladar, o seu corpo, a sua mente, eles são treináveis. Eles são treináveis. Não ache que você não consegue. Você consegue, mas consegue se você quiser. Basta querer. Então, a primeira coisa, Jesus precisa ser o centro da sua vida. Segunda coisa, você precisa saber que você não é ninguém. Você depende de Jesus. Depende dele, você depende de ouvir a voz dele. Então você precisa manter esse contato com ele todos os dias. Para ele te guiar, para ele dizer, olha, eu quero que você faça isso, A, B, C. Vai por esse caminho. Sabe? E aí você vai tendo forças para continuar dia após dia. Sabe, quando você, fala assim, não, eu não tô bem, eu preciso mudar em tal coisa. E aí você fala, o que eu vou fazer para mudar em tal coisa? Você começa a dar passos nisso e você consegue ver que você consegue. E você vai alcançando novos lugares, você vai vivendo novas experiências. Gente, isso é... eu não sei explicar, mas queira viver novidades todos os dias. Queira viver novidades, esteja aberto para o novo. Não seja preso a coisas, não se prenda a coisas. Jesus te convida para uma novidade de vida. Como é que ele vai trazer algo novo para sua vida se você não gosta de novidade? Se você não se abre para novidade, não gosta de conhecer ninguém, não se abre para conhecer ninguém, não gosta de experimentar uma comida diferente,